Olá! Em se tratando de fatos interessantes, o nosso planeta Terra não perde das outras estrelas mais distantes. O fato de a Terra ser o único planeta no Sistema Solar com a possibilidade da existência da vida é um resultado não somente de fatores astronômicos, mas também de toda a estrutura do planeta. É muito difícil pesquisar o mundo em que vivemos somente pelo aspecto visual, e por isso os geólogos utilizam meios indiretos, como, por exemplo, a ciência sísmica. Bem-vindos ao nosso canal! Estamos sempre de portas abertas aos sedentos por conhecimento. Os cientistas vêm descobrindo muitos fatos interessantes sobre o interior do nosso planeta, que ultrapassam os limites do que é ensinado nas escolas. E é exatamente por isso que hoje estamos reunidos aqui. Parece interessante, não é? Então, vamos lá! Uma casca de maçã muito problemática. Especulações pseudocientíficas existem aos montes em nosso mundo, como histórias de geólogos ou trabalhadores de minas que encontraram algum túnel para o interior do planeta, ou talvez uma entrada para o inferno. Acima de tudo, também existem muitas pessoas que amam as obras de Tolkien. Você se lembra de Moria ou dos Balrogs? Pois é, mas não podemos fazer dessas histórias uma fonte de informações científicas. A humanidade ainda não chegou ao ponto de cavar até o núcleo da Terra. Ainda não chegamos nem mesmo no manto. Se o nosso planeta fosse uma maçã, mesmo o buraco mais fundo cavado pela humanidade não passaria da metade da espessura da casca. Anteriormente já falamos sobre o poço superprofundo de Kola. Esse foi o projeto mais ambicioso da história na escavação da crosta terrestre. Os técnicos e geólogos soviéticos foram bem-sucedidos na escavação de 12 quilômetros dela, mas devido ao incessante deslocamento da camada rochosa, o trabalho se torna muito difícil e caro. Esse projeto acabou sendo interrompido por uma grave crise que levou à queda da União Soviética, e em 1994, o governo federal da Rússia declarou o fim do projeto. Na verdade, o planeta Terra possui duas crostas. A primeira é a crosta antiga, formada por basalto, e a outra é a crosta mais nova, formada por granito. E o que separa essas duas crostas é uma divisa chamada descontinuidade de Conrad. Nem o governo soviético, com o seu poço superprofundo de Kola, e nem mesmo os Estados Unidos, com o seu projeto de menor escala, chamado Projeto Mohole, conseguiram chegar na descontinuidade de Conrad. Tudo que se encontra mais abaixo, na verdade, é baseado somente em cálculos e suposições dos cientistas. Chegar perto do interior do planeta Terra é muito mais difícil do que chegar perto do espaço. Muitos quilômetros de lava. Parece um pouco inesperado, mas o mais importante do nosso planeta não é a crosta terrestre. 80% da matéria do nosso mundo é feito de lava ardente, e esse mar de lava líquida está abaixo da superfície da crosta, a chamada descontinuidade de Mohorovičić. A crosta terrestre não se estende por toda a parte do planeta, mas é formada pelas placas que flutuam na superfície do manto, e essa parte é chamada de astenosfera. Para começar, nos primórdios do planeta Terra, tudo era homogêneo e a crosta terrestre simplesmente não existia. No processo de formação do planeta, minérios leves emergiram na superfície, criando a crosta, enquanto os mais pesados foram afundando. As camadas mais profundas do manto possuem uma temperatura maior que a superfície do Sol. A temperatura na superfície solar é de cerca de 6.000 graus Celsius, enquanto na região do manto mais próxima ao núcleo, a temperatura chega a 7.500 graus Celsius. Quando os sismologistas do século XIX descobriram esse fato, pensaram da seguinte forma: nós só precisamos do Sol como fonte de luz, já o calor, podemos simplesmente utilizar o que há nas profundezas do planeta Terra. E é claro que, na realidade, isso era um grande erro. As camadas mais profundas do Sol possuem uma temperatura muito mais alta do que em sua superfície, e exatamente daí é que recebemos 99% do calor. Mas na época isso não era um fato conhecido. O manto está em constante movimento.
Isso ocorre pelo fato de que, apesar da camada superior do manto não passar de 200 graus Celsius, como dissemos anteriormente, a camada interior chega a 7.500 graus, quase 40 vezes mais. O movimento do manto, ou seja, o estado da convecção, parece até que está constantemente em ebulição. As matérias com relativamente menor temperatura estão constantemente afundando para o centro do planeta, enquanto o que está lá embaixo e que possui maior temperatura sobe para a superfície. E é exatamente essa convecção uma das razões das erupções dos vulcões. E também é através disso que acontece uma troca de materiais entre a crosta e o centro do planeta. A pesquisa do manto é extremamente difícil. Geralmente, os sismógrafos são instalados em regiões do fundo do mar, onde há magma nas proximidades. O mais recente projeto de pesquisa de grande escala do manto foi realizado na pequena ilha do Oceano Atlântico chamada Cabo Verde, e lá foi feita também uma auscultação do fundo do mar. Atualmente está em andamento um projeto que pretende mandar uma espécie de toupeira para o centro do planeta Terra. Essa é uma sonda à prova de fogo, equipada com uma mini usina nuclear que permite nadar pela crosta terrestre e por entre o manto. Tudo indica que não haverá problema nenhum. Após a passagem da sonda, a crosta irá se fechar, e quanto ao manto, que possui maior viscosidade, nem é preciso falar. O centro do planeta Terra. Há muito mais coisas que não sabemos sobre o núcleo em comparação ao manto. Entre as amostras de matéria do manto, existe uma que está ao alcance da humanidade. É a lava expelida pelos vulcões. Mas até hoje nós não nos deparamos com algum vulcão que solte alguma das matérias que formam o núcleo. E até o momento, os únicos que conseguiram chegar próximo ao núcleo da Terra foram os heróis do mundo literário, como os personagens de Júlio Verne. Mas apesar disso, existe um fato muito interessante sobre o núcleo que já foi esclarecido. O núcleo é formado por duas camadas, a parte líquida da superfície e o seu interior. O núcleo líquido é um mar de metais ardentes com cerca de 3.000 quilômetros de profundidade. Nós devemos nos sentir agradecidos, pois é graças a isso que a vida existe. Isso porque a corrente elétrica do núcleo é que gera o campo magnético do planeta Terra. Sem isso, o planeta ficaria desprotegido diante dos ventos solares e, num período entre 1,5 bilhão até 2 bilhões de anos, a atmosfera seria facilmente soprada para longe. Um exemplo simples desse resultado é Marte. No passado, os oceanos se estendiam pela superfície de Marte, e talvez a primeira forma de vida já havia nascido. Mas, atualmente, lá só existe um deserto extenso. O núcleo superficial vai aos poucos se congelando. E como resultado disso, o núcleo interior vai crescendo. A velocidade desse fenômeno é de cerca de 1 milímetro por ano. Após cerca de 1 bilhão de anos, o núcleo líquido terá se tornado tão fino que não conseguirá manter o campo magnético da Terra. A rotação do núcleo sólido no interior do planeta também ainda não foi totalmente revelada. Em uma teoria que existe desde o princípio, considerava-se que essa parte do núcleo girava numa velocidade altíssima no sentido contrário e que era devido a isso que se formava o campo magnético da Terra. Mas depois descobriu-se que o campo magnético não tinha nada a ver com a rotação do núcleo e que se formava pela corrente elétrica dentro do núcleo líquido. Mas numa pesquisa recente, foi revelado que o núcleo sólido realmente está em rotação e que a velocidade dessa rotação é ligeiramente mais rápida do que qualquer outra região do planeta. Em primeiro lugar, o núcleo se encontra praticamente flutuando no mar de metal líquido. A propósito, o campo magnético próximo ao núcleo da Terra chega a ser 50 vezes mais forte do que na superfície. Uma bússola teria uma reação extremamente forte num lugar como esse. O núcleo é o lugar mais pesado e com maior densidade em nosso planeta. Em primeiro lugar, o núcleo tem uma temperatura extremamente alta, chegando a cerca de 15.000 graus Celsius. Em segundo lugar, ele é formado por uma gigantesca estrutura cristalina que, devido a uma pressão inacreditavelmente alta, foi prensada num formato esférico. E em terceiro lugar, o núcleo foi formado pelos elementos mais pesados, que logo nos primórdios do nascimento da Terra, quando a crosta terrestre ou o manto ainda não haviam sido formados, foram aqueles que afundaram entre as principais matérias.
Esse processo também é chamado de diferenciação planetária. A pressão no núcleo terrestre chega a cerca de 3.500.000 vezes a pressão atmosférica. Será muito difícil que a sonda que falamos anteriormente chegue até lá, já que não existe matéria que aguente uma pressão tão alta como essa. O interior do planeta Terra é relativamente novo. Dados recentes mostram que ainda não se passou 1 bilhão de anos desde a formação. O núcleo terrestre primitivo era inteiramente líquido, o que significa que o seu magnetismo era muito mais forte do que agora. Assim como já citamos, um dia o núcleo irá crescer a ponto de chegar ao manto, e nesse dia, provavelmente nós humanos iremos morrer. E é exatamente por essa razão que é inútil tentar encontrar vida em um sistema estelar que, mesmo que se pareça muito com o nosso sistema solar, seja mais antigo que o nosso Sol. Provavelmente o que nós veríamos nesse lugar seria somente um deserto, onde toda a vida já teria morrido antes mesmo da vida em nosso planeta Terra ter saído do mar. Hoje vamos ficando por aqui. Obrigado por assistirem até o final. Muitas coisas sobre a região central do planeta Terra ainda não foram descobertas, e ainda restam muito mais coisas desconhecidas, em comparação às estrelas mais distantes, por exemplo. Mas para os cientistas, isso só significa que há uma imensa tarefa a ser resolvida e que cedo ou tarde tudo será revelado. E nós também vamos continuar a estudar juntos. Então até a próxima. Até mais!